Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, assim como a gente combinou. Esse vídeo aula, ele tem como proposta fazer uma revisão dos conteúdos que a gente trabalhou em sala, para preparar vocês para a realização da nossa avaliação. O tema da nossa unidade tem sido Ética, da Antiguidade à Modernidade. Então a gente vai relembrar as concepções éticas dos filósofos da Antiguidade, que foi o que a gente conseguiu trabalhar ainda em sala, e que são os conteúdos que vai cair na nossa avaliação. Então, os primeiros filósofos que a gente estudou foi a concepção de Sócrates e de Platão. Qual que era a concepção, né, da ética segundo esses filósofos? Então, a ética seria uma ação que decorre da razão por meio do conhecimento racional das ideias do bem e de virtudes como a justiça e entre outras. As paixões e os apetites devem ser submetidas ao controle da razão. Então, para esses filósofos, eles destacavam o papel da razão para a gente alcançar as virtudes, como por exemplo a justiça. Então, eu compreendendo racionalmente qual é a ideia de justiça, logo eu iria ser justa. Então, essa é a concepção de Sócrates e Platão. Toda vez que um ser humano compreender qual é a ideia de determinada virtude, seja a justiça, seja a temperança, a coragem, a gente iria logo adquirir na prática essas virtudes. Então, por isso que ele destaca essa questão da razão. Aristóteles, ele já tinha uma concepção diferente, porque ele compreendia que não era suficiente a gente compreender o que é o bem, qual é a ideia do bem, qual é a ideia de justiça. Isso não faz com que a gente haja dessa forma, só compreendendo racionalmente. Então, para ele, a ação da ética baseia-se na concepção de virtude e de justiça como mediania, ou justo meio, e no hábito de agir conforme as virtudes. Então, lembram que o Aristóteles, ele acreditava em um equilíbrio, né? Ele via a justiça como esse conceito de mediania, que era um equilíbrio entre a falta e o excesso. Então, sempre quando, por exemplo, internet, que na nossa sociedade, né, isso é muito evidente, principalmente nós jovens. Se a gente não se cuidar, a tecnologia acaba controlando a gente passa o dia ou assistindo série, ou no jogo, ou nas redes sociais, enfim. Então, como que a gente usaria esse exemplo para buscar um equilíbrio segundo essa concepção de Aristóteles? A gente ia pensar entre a falta no sentido da tecnologia. Então, se a gente parasse de usar, não usasse mais, seria horrível, né? Por conta de que a tecnologia, ela nos ajuda muito no dia a dia. E o extremo, né, o excesso, seria a gente usar demais e sem um limite, sem um controle. Então, dentro dessas reflexões, a gente iria buscar um equilíbrio, tá? Em que momento que eu vou disponibilizar no meu dia para eu mexer nas minhas redes sociais, assistir uma série ou jogar um jogo. Aí, em outro horário, eu vou fazer minhas atividades da escola, vou fazer um passeio, enfim. É buscar um equilíbrio, é você não ir pra falta, no sentido de você não usar mais tecnologia, e você não tá no excesso, que é usar sem limites. Então, essa era a concepção de Aristóteles, era tentar buscar um equilíbrio. E diante dessas discussões a respeito das nossas paixões e apetites, o Aristóteles, ele não era contra, mas ele também acreditava que a gente deveria buscar esse equilíbrio para que a gente não deixasse com que as nossas emoções e os nossos desejos tivessem controle sobre a gente, né? Ou seja, a gente virasse escravo da gente mesmo. Então, ele buscava também esse controle, essa moderação desses nossos desejos e paixões e apetites. Então, essa era a concepção ética, né, de Sócrates e Platão e de Aristóteles. Agora,
a gente vai lembrar a respeito de uma concepção de corrente de pensamento que se chama cínicos, ou cinismo, né? Então, quem que foi o famoso representante dessa corrente de pensamento? Foi o filósofo Diógenes, que é aquele cara que vivia em um barril, nas ruas, então ele era desprendido totalmente de qualquer bens materiais, porque essa corrente de pensamento acreditava que uma vida boa era você ter uma vida bem simples, buscava estar sempre em harmonia com a natureza e com os instintos animais, né, livres então de qualquer convenção e padrões que as instituições sociais ela propõem para a sociedade. Então eles não acreditavam nisso e viviam da forma com que bem entendiam. E também desejavam conquistar a autossuficiência, libertando-se da dependência em relação aos bens materiais e ao reconhecimento social. Então essa era a concepção dessa corrente de pensamento conhecida como cínicos. Outra corrente de pensamento que também era muito presente no contexto ali da Grécia é o que a gente chama de estoicos. Quem é o representante, né, e fundador dessa corrente de pensamento é conhecido como o filósofo Zenão, de Sítio. Então, eles acreditavam que o mundo e as circunstâncias eram regidas por uma ordem necessária, de modo que o destino deveria ser aceito. Além disso, buscavam a autossuficiência e uma tranquilidade imperturbável, que a gente traduz como aquele conceito que a gente trabalhou em sala também, que é a ataraxia, né? Que seria esse estado do ser humano de tranquilidade, onde ele não deixa nenhuma emoção afetar. Por exemplo, essas questões tipo, da morte, da doença, enfermidades, tudo isso a gente, como ser humano, não deveria nos deixar ser afetado por essas questões, porque era uma coisa muito resolvida, onde todo mundo deveria estar muito consciente que todo mundo iria morrer um dia ou estar sujeito a essas doenças. Então tinha que ser uma coisa muito resolvida. Não só nessa questão da dor e do sofrimento, mas questão de alegria também. A gente seria uma pessoa que tem um estado assim, onde a gente é imutável, não muda com as circunstâncias que tá à nossa volta. Essa é a concepção de ataraxia. E que essa corrente de pensamento chamado estoicos buscavam. E a última é o que a gente chama de epicurismo, que o fundador dessa corrente de pensamento é o filósofo Epicuro, da cidade de Samos. Então, eles acreditavam e defendiam no uso moderado dos prazeres. Sensações como prazer e dor eram tomados como critérios para distinguir o verdadeiro do falso e o bem do mal, e defendiam que não precisavam dos deuses ou da cidade para se completar como pessoas. Então, essas eram as concepções de ética da antiguidade, né? A gente não chegou a conversar a respeito dos filósofos da Idade Média e da modernidade. Então, esses dois eu nem vou trabalhar agora, porque não vai cair na prova de vocês. Então, para a gente concluir, para relembrar, as concepções éticas de Sócrates e Platão destacavam o papel da razão, lembrem disso, para alcançar a virtude, né, que pode ser a justiça, ou a temperança, ou a coragem, enquanto o Aristóteles ele ressaltou os papéis de hábito e da mediana para desenvolver a virtude e assim alcançar um sumo bem, que é a felicidade para ele. E correntes filosóficas como o cinismo, o estoicismo e o epicurismo, eles enfatizavam, então, esse papel da autarquia. Da autarquia, lembra que significa aquele comando de si mesmo, né? Onde o ser humano ele é autossuficiente. E o papel da atarexia, que seria esse estado
de tranquilidade do ser humano. Então, esses três, eles, por mais que existem pequenas diferenças entre eles, todos utilizavam esses dois conceitos como condições para a virtude e a sabedoria. Então, a nossa revisão é essa. Logo em breve, eu coloco para vocês o vídeo com aqueles conteúdos pendentes que a gente não trabalhou em sala. Mas, enquanto é isso, bom estudo para vocês e boa realização da nossa avaliação. Abraço!